Meus caros amigos, amigas, estou retomando aqui a nossa live porque eu estava aí no Wi-Fi e a transmissão estava muito fraca. Vou tentar tirar do Wi-Fi e entrar no 4G, quero ver se melhora a transmissão. Eu vou esperar que vocês me avisem como é que está a transmissão para eu poder continuar, certo? Boa noite a vocês todos, né? Já começamos rezando, entregando a Deus a nossa reflexão, mas eu quero esperar um pouco para ver como é que está a nossa transmissão. Se através do 4G fica melhor, ok? Estou vendo aí que já entrou aí, já tem gente entrando aí na nossa transmissão. A Helena, boa noite. Me digam se estão recebendo bem o sinal, para que eu possa... Bem, o Henrique está dizendo que tranquilo, está indo bem, então vamos agora retomar, certo? Pedindo a Deus que a nossa transmissão não caia. Então, eu estava dizendo que o sentido da liturgia deste domingo, Deus coloca para nós, né, qual deve ser a atitude do cristão diante das coisas desta vida, né? O trabalho, a riqueza, a vida, qual deve ser a nossa atitude, né? Lembrando que tudo nesta vida é precário, né? Tudo passa nessa vida, né? E que nós não devemos colocar raízes nesse mundo, porque tudo passa. Todos nós envelhecemos, né? Me lembro que há pouco tempo eu era criança, há pouco tempo assim, não pode dizer, né? Me lembro das minhas coisas da infância, da adolescência, da juventude, da idade adulta. Já se passaram 40 anos de casado, já fazem 7 anos que a minha esposa faleceu, né? Então, a vida é realmente precária. Mas por que a vida é precária? Porque Deus tem uma vida melhor para nós. Se Deus não tivesse algo melhor para nós, Deus não deixaria essa vida perecer desse jeito. Então, se nós acreditamos que Deus é Pai, Deus é bom, né? Ele tem algo melhor para nós. Agora é preciso que a gente, né, viva em função de uma vida eterna que Deus tem para nós. Bom, as leituras de hoje, né, começa lá com o livro do Eclesiastes, né, em que o autor sagrado, lá no Antigo Testamento, ele coloca aquela referência, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Ele olha assim a vida com certo pessimismo, né? O homem trabalha, ajunta bens, fica para os outros, né? Ele só vive de preocupações, não consegue nem dormir à noite sossegado, nem consegue ter descanso, porque tudo é vaidade. Bom, na verdade, é preciso entender que o Antigo Testamento não tinha ainda uma reflexão mais clara como nós temos no Novo Testamento. Então, esses livros escritos antes aí de Cristo, eles precisam ser devidamente interpretados para que a gente tenha um entendimento correto, né? A vida tem sentido, o trabalho tem sentido, a riqueza também tem sentido. Agora, o que Deus quer colocar? Que tudo isso é preciso ser vivido de maneira correta. O trabalho é fundamental para construir o mundo, para nós ganharmos o pão de cada dia, para a gente se formar também. O trabalho nos santifica, né? O trabalho nos edifica, o trabalho nos faz ser melhores. Quando você trabalha e você busca a perfeição no seu trabalho, você se capacita, você estuda, você se engrandece. Então, é aquele binômio que sempre a igreja coloca, mais importante é o ser do que o ter. O ter é em função do ser, e não o ser em função do ter. O importante é ser alguém, né? Deus nos deu uma capacidade enorme de nós nos desenvolvermos. Temos inteligência, liberdade, vontade, memória, capacidade de fazer tantas coisas, né? Então é preciso ser alguém, ser bom, né? Bom, depois o Salmo 89, que vem na leitura de hoje, todos nessa mesma direção, né? O salmista diz: reconduzis o homem à poeira e dizeis, filhos dos homens, retornai ao pó. Bom, então o salmista já lembrava que todos nós, né, voltamos ao pó. Quando a gente, na quarta-feira de cinzas, né, o ministro coloca, né, a cinza sobre a nossa testa, ele diz: lembra-te de que és pó e ao pó voltarás, né? Mas
Se nós vamos voltar ao pó de onde nós saímos, porque o homem saiu da terra. Todo o nosso corpo é formado de produtos químicos, né? Tudo. Né? Então, vamos voltar. Mas nós temos uma alma imortal, que essa alma não vai morrer. Né? Então ele continua aqui. Porque 1000 anos diante de vós são como o dia de ontem que já passou, como uma só vigília da noite. Ele quer mostrar que a vida é precária. Viver 50 anos ou viver 100 anos não tem muita diferença diante da eternidade. O que é 50 anos? O que são 100 anos diante de uma eternidade? Para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Né? Vós os arrebatais, eles são como um sonho da manhã, como a erva vivente, que viceja e floresce de manhã, mas que à tarde é cortada e seca. 70 anos é o total de nossa vida. Né? Os mais fortes chegam aos 80, hoje chega-se até aos 100, né? Alguns mais fortes. Né? A maior parte deles, sofrimento e vaidade, porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Vocês estão vendo que esse salmo ele faz eco, né, ao Eclesiastes, né, capítulo 1, que fala de vaidade das vaidades. Bom, ensinai-nos a bem contar os nossos dias para alcançarmos o saber do coração. Aqui que é importante. Ensinai-nos a contar os nossos dias, ou seja, viver bem. Né? Viver bem cada dia. Né? A coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida, é o nosso presente. Por isso é chamado de presente. É de graça, é dado a Deus por nós. Então, ele diz aqui, ensinai-nos a bem contar os nossos dias. Bem contar quer dizer viver bem os nossos dias. Viver bem fazendo bem, né? Crescendo naquilo que nós somos, mais do que naquilo que nós temos. Né? Esse é um sentido bem claro que o salmista deixa aqui. Depois, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, né, no versículo 13, e aí Jesus coloca uma parábola assim, muito importante, que é a parábola do homem rico. Né? É interessante toda essa reflexão. Né? A parábola diz que, disse-lhe então alguém no meio do povo, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe, meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Né? E disse então ao povo, guardai-vos escrupulosamente de toda avareza. Porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Aqui é um ensinamento muito profundo de Jesus. Né? Chegou alguém para ele e pediu que ele fosse árbitro na divisão da herança, não ele com os outros. Jesus disse, não é da minha conta. Eu não vim ao mundo para isso. Eu não vim ao mundo para cuidar dessas coisas materiais, sociais, políticas, não. Eu vim para trazer o reino de Deus. Eu vim para trazer ele poder se meter nessas coisas, vamos dizer assim. Né? Bom, e aí ele coloca essa colocação que é bastante incisiva, né? Bastante incisiva. Guardai-vos escrupulosamente, quer dizer, com muito cuidado, né? De toda avareza. Porque a vida de um homem, ainda que esteja na abundância, não depende das suas riquezas. Quer dizer, o valor da nossa vida não depende das nossas riquezas. Infelizmente o mundo, meus irmãos, valoriza muito as pessoas que são ricas, né? Que têm poder, que têm dinheiro, mas a vida não depende disso. Porque se a vida dependesse disso, Deus seria injusto. Porque o pobre, então, seria, né, desprestigiado, seria sem valor. Não. Diante de Deus, pobre ou os ricos, ou remediados, vamos dizer assim, todos têm o mesmo valor. A vida de um homem não depende das suas riquezas. Né? Depende do quê? Daquilo que ele é, do seu caráter, da sua correção, né?
da sua honestidade, do bem que ele faz, da caridade que ele faz, do amor que ele tem a Deus, do amor que ele tem ao próximo, independente de ter ou não dinheiro. Né? E aí Jesus conta aquela parábola, aí propôs-lhe esta parábola. É uma parábola, né? Jesus gostava muito de colocar as coisas em forma de parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros, construirei maiores, nele recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Esse é que é o problema, né? Colocou todo a sua segurança, seu destino na riqueza, como se a riqueza fosse um Deus para ele, né? Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Você não vai poder levar com você, né? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então, o sentido dessa parábola é bem claro, né? O homem que ele tesoura para ele, mas ele não é rico para Deus, né? É aquele que tem bens, mas ele só pensa nele. Ele não está nem aí com Deus, não está nem aí com o próximo. Não existe para ele o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não. Né? Encheu lá seus celeiros de bens e diz para a sua alma: minha alma, regala-te, goza, come, bebe, dorme, acabou. O resto não interessa. Quer dizer, vive feito um animal. O animal é que vive só para comer, beber e dormir. Né? O homem não. O homem vive para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, está aí. Deus não condena a riqueza. O que Deus condena é o apego à riqueza. Todos os manuais que interpretam o Evangelho dizem isso. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo, né, primeira carta a Timóteo, São Paulo fala para Timóteo, a razão de todos os males é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Ele não fala é o dinheiro, ele fala o amor desenfreado ao dinheiro. E é mesmo, né? A ganância gera isso. A pessoa que só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro, ele tapeia os outros, ele engana os outros, ele destrói a natureza, se for preciso, para se enriquecer, polui a água, polui o ar, polui o solo, não quer nem saber. O importante é eu ganhar dinheiro, né? Rouba, frauda, faz corrupção. É o que nós assistimos nesse nosso Brasil, né? Como dizia o padre Antônio Vieira, se conjuga o verbo roubar em todos os tempos, passado, presente, futuro, roubei, roube, roubarei, né? Exatamente, é a ganância que leva a essas coisas todas, né? Então, aquele que adquire um bem de maneira justa, com trabalho, com o suor do teu rosto, né? Ele não deve ser apegado a esse bem no sentido de que coloca aí toda a sua segurança, toda a sua vida nisso. Não. O perigoso é fazer da riqueza um Deus. Não pode fazer da riqueza um Deus. O cristão ele deve usar a sua riqueza, ensina a igreja, para quê? Para fazer o bem. A igreja não condena, por exemplo, um bom empresário rico, mas que ele usa, por exemplo, a sua empresa para dar empregos, como é importante dar emprego, e que dá a seus empregados, né, uma subsistência justa, um salário justo, ajuda com outros meios que pode ajudar. Isso é que é importante, né? A doutrina social da igreja, que explica como é que o cristão deve viver diante da riqueza, fala isso muito claro, né? Muitas vezes é melhor um empresário particular do que uma empresa, às vezes, estatal, né? Onde às vezes se enche de cabide de emprego, se enche de corrupção, se enche até de politicagem. Então a igreja não condena aquele bom empresário cristão, né? Que usa do seu dinheiro para até o lucro justo para fazer a sua empresa crescer, para poder dar mais emprego. Agora, o mais importante de tudo, meus irmãos, seja pobre ou seja rico,
é não fazer da riqueza um Deus. Não ser apegado, não achar que a riqueza vai resolver tudo na vida. Não resolve. Tem certas coisas na vida que o dinheiro não resolve. As questões morais, as brigas de família, né? As separações, o dinheiro não resolve. Né? Às vezes uma doença também grave, se gasta tudo e não chega-se à cura. Então o dinheiro é necessário, o trabalho é necessário, né? Para que a gente tenha o necessário para viver. Mas Jesus fala, é preciso escrupulosamente fugir da ganância. Claro, meus irmãos, que isso é difícil para todos nós. Nesse nosso mundo em que tudo é uma disputa, né? A gente, infelizmente, é criado, é formado para ganhar a vida, para vencer. Então eu fico percebendo hoje, a educação que existe hoje é uma educação para a pessoa superar a outra. Né? Compra o meu produto é o melhor, o meu produto é o maior, eu cubro qualquer oferta. Quer dizer, é uma disputa acirrada, né? Que vai fazendo com que todo mundo entre nessa roda de querer ganhar, querer superar o outro. É uma cultura. Nós vivemos no meio dessa cultura. Então, como fugir disso? Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso a graça de Deus. Porque a ganância, assim como qualquer outro pecado capital, é fruto do pecado original. O pecado original enfraqueceu a nossa natureza, adoeceu a nossa natureza. Colocou em nós a soberba, a ganância, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, a maledicência e tantas coisas. E nós sabemos que nós só vencemos o pecado, sobretudo o pecado, né, as sequelas do pecado original, com a graça de Deus. Então eu penso, sabe, que todos nós precisamos pedir muito a graça de Deus, que Ele não nos deixe cair no pecado da ganância, de querer viver só para ganhar dinheiro, colocar nossa segurança só no dinheiro, né? Achar que eu tendo dinheiro está tudo resolvido, eu não preciso de mais nada. Não, não é isso. Ok? Bom, depois nós temos aí a carta de São Paulo aos Colossenses, que é uma carta assim, bastante profunda, especialmente esse capítulo 3 que está na liturgia desse domingo, né? Que tem esse título, né? Vida Nova em Cristo. Então, o cristão é chamado para uma vida nova em Cristo. Diz aqui, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Quando ele fala aqui, se portanto ressuscitastes com Cristo, o que São Paulo quer dizer aqui? Ele colocava aqui toda a teologia do batismo. Do batismo a gente morre com Cristo. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, né? Ele fala, ou ignorais que quando fomos batizados nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo? Isso é real. A gente morre para o mundo do pecado, das trevas, morre da dependência do demônio. Por isso que no batismo se faz a renúncia a Satanás. Quando no sábado da vigília pascal se faz a renovação das promessas do batismo, né? Fazendo a renúncia a Satanás. Por quê? Porque o batismo nos arranca das mãos do demônio e nos leva para a mão de Deus. É uma ressurreição espiritual. Então, São Paulo fala, se nós ressuscitamos espiritualmente, se nós deixamos a dependência do demônio e passamos agora para Deus, se ressuscitastes com Cristo, então buscar as coisas do alto, buscar as coisas espirituais, gastar a vida, né, com as coisas de Deus. Preso nas coisas de Deus. Ele fala, afeiçoai-vos as coisas lá de cima. E aí ele começa a desdobrar isso. Como é que isso deve ser feito? Né? Ele coloca, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estáis mortos pelo batismo. Estáis mortos para o pecado, para as coisas mundanas, para viver para Deus. Certo? E aí ele coloca, quando Cristo, vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Então, mortificar, né? É isso que São Paulo pede para fazer morrer. Ele fala, aí começa a desdobrar, a devassidão, né? A impureza, os pecados da carne, né? As paixões,
Quantas paixões desordenadas dentro de nós, né? Os maus desejos, a cobiça, que já foi falado aqui antes, a ganância, né? Que é uma idolatria, a idolatria do dinheiro, né? Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes, né? Outrora vós, assim éreis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, ele fala deixar de lado todas essas coisas. Que coisa que ele manda deixar de lado? São Paulo vai colocando aqui uma lista de coisas que a gente deve abandonar, né? Ele fala a ira, a animosidade, maledicência, o pecado da língua, né? Falar mal dos outros, fofocar, né? Maldade, quanta maldade, meus irmãos, de encontrar nesse mundo, né? Gente matando gente, né? Até com criança, estupros, sequestros, roubos, né? Assassinatos, maldades, palavras torpes da vossa boca, palavras, né? Blasfêmicas, palavras, né? Palavrões, tudo isso, né? São Paulo fala, nem vos enganeis uns aos outros. Não enganar, não ficar mentindo para o outro, não ficar tapeando o outro, não ficar passando o outro para trás, né? Às vezes até entre nós cristãos acontece isso, né? Às vezes a pessoa quer vender um automóvel, o carro já está fundindo o motor, ou então tem uma porção de outros defeitos, ele vende o carro escondendo todos os defeitos para deixar que o carro depois arrebente na mão do outro. O cristão não pode fazer isso. Não, o cristão tem que ter honestidade, o cristão tem que ter caráter. Vós vos despistes do homem velho, né? Com os seus vícios. O homem velho é aquele carregado de pecados, né? E vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, a imagem de Cristo, até atingir o perfeito conhecimento de Deus. Aí não haverá, né? Mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo que será tudo em todos. Então está aí. São Paulo coloca aí na carta aos Colossenses, né, como é que o cristão deve viver uma vida nova. Uma vida, né, resumindo, né, essa nossa conversa aqui, uma vida onde a gente não perca de vista que essa vida termina. Não perca de vista que essa vida é para nós ganharmos a eternidade. Essa vida é como uma sementeira. O que nós plantarmos aqui, nós vamos colher na eternidade, né? O tempo que a gente usa para fazer o bem para nós, para a família, para os outros, esse tempo se transforma em eternidade, né? E ter consciência de que tudo passa, a vida é precária. Você compra um carro hoje, o carro fica velho. Você compra uma blusa, daqui a pouco a blusa já não serve mais. Compra um sapato, o sapato daqui a pouco está velho. Tudo é precário. Mas Deus colocou tudo assim por quê? Para que ele não se acostume com essa vida. O céu não é aqui na terra. Papa Bento XVI disse uma vez que aqueles que quiseram criar o céu aqui na terra, o que acabaram foi criando o inferno. Ele se referia muito ao comunismo. O comunismo, né? Vamos fazer todo mundo igual, vai ser o paraíso aqui na terra, o paraíso, né, do socialismo. Ele disse, aqueles que quiseram criar o céu na terra acabaram criando o inferno. Basta ver o que o Hitler fez, o que Stalin fez, né? Stalin, o comunismo, o nazismo matou cerca de 20 milhões de pessoas e o comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas. O céu não é aqui na terra, meus irmãos. Então Deus deixa que tudo seja precário, exatamente para que a gente saiba que a nossa vida eterna é que é verdadeira. Santo Atanásio dizia, é preciso viver como se cada dia fosse o último dia da nossa vida. Aí, nós não vamos nos prender nas coisas deste mundo. Mas se eu achar que eu não vou morrer nunca, né? A vida é longa, eu não vou morrer. Então eu me apego às coisas do mundo, me apego aos prazeres da vida. Mas se a cada dia eu penso, não, isso pode ser o último dia da minha vida, eu não vou me apegar às coisas. Santo Atanásio que ensinava isto, né? Depois, saber usar as coisas deste mundo, né? A vida, o trabalho, as riquezas
de maneira comedida e com um sentido correto. A vida é importantíssima. A vida é o maior dom que Deus nos deu. Então, viver bem a vida, né? Saber contar bem os seus dias, disse o salmista para nós hoje. Aproveitar bem o tempo, não jogar o tempo fora. O tempo é a maior riqueza que nós temos. O que nós fazemos com o nosso tempo? A gente joga o tempo fora. O cristão deve ocupar o tempo sempre fazendo alguma coisa que vai ficar. Não vale a pena gastar o tempo com uma coisa que acaba, que não tem sentido. Não. O tempo deve ser usado, né, deixando alguma coisa quando ele passa. Ok? Depois o trabalho, a importância do trabalho, trabalhar bem, trabalhar com competência, trabalhar sem displicência, sem negligência, sem preguiça, fazendo o bem. Né? Em nome de Deus. Né? Na carta aos Colossenses, ainda no capítulo 3, versículo 17, São Paulo fala assim, né? Tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Que bonito, né? E depois ele fala aí no versículo 23, tudo o que fizerdes, faça de bom coração, com amor, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Que bonito, né? Tudo que a gente fizer, no trabalho, seja em casa, seja na profissão, seja com fazer para Deus, por Deus, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Isso chama-se reta intenção. Isso torna a nossa vida sagrada. Isso torna a nossa vida abençoada. Bem, meus irmãos, é isso que eu tinha para dizer hoje, essa reflexão rápida sobre, né, essa liturgia nesse domingo. Que Deus os abençoe. Que Deus conceda a cada um de nós, né, um domingo de paz, de bênção, e que, sobretudo, Deus nos dê a sua graça para que a gente possa viver essas coisas que, assim, o Evangelho colocou para nós, as cartas, as leituras colocaram para nós, que não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós ser desapegado das coisas deste mundo. Não é fácil para cada um de nós, né, a gente se desapegar de todas as paixões desordenadas, de todos os prazeres. Não é fácil. Mas eu gosto sempre de lembrar aquela frase de Santo Agostinho, né? O que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Então o que eu peço ao Senhor no final dessa reflexão, Senhor, nosso Deus bendito, que colocaste para nós todas essas coisas para nós vivermos. Conhecendo o Senhor a nossa miséria, conhecendo o Senhor a nossa fraqueza, nós te imploramos nesta noite, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José, que nos ajude com a tua graça a viver todas estas coisas que o Senhor manda que a gente viva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.